Bom dia. Como é que vocês estão? Hoje Bom estamos dia. aqui, oficialmente, a primeira oficina de podcast aqui do Lab Mais, do Sesc Lajeado. Meu nome é Bianca, eu sou aluna daqui, eu faço curso de arte digital e eu comecei a tocar trompete faz pouco tempo. Uau, Bianca! Aqui tem muitos cursos, eu quero fazer todos. Já cheguei, já me colocando em vários aí e tem muitas opções. Então, todo mundo é bem-vindo aqui. Ó, até eu quero vir, hein? Fazer esses cursos. Vamos assistir uma apresentação. Quando tiver uma apresentação. Manda o convite que eu venho mesmo. Gente, adorei aqui. Eu tenho 20 anos e qualquer pessoa pode vir aqui. Meu nome é Jesuel Fernando, eu tenho 16 anos, eu estou aqui no Sesc há 3 anos já. Esse ano eu virei monitor, eu faço Lab+, canto, violão, percussão e criação de vídeo. Meu Deus! Faço quase tudo. Ainda vou entrar na dança, quando der um tempo aí, vou entrar na dança. E para falar um pouquinho do que é o Lab+. O Lab+, que é um laboratório do Sesc, né, de artes, mídias, tecnologias e da juventude. Nós vamos hoje entrevistar a nossa convidada psicóloga Cíntia. Pode se apresentar, tá bom? Oi, gente. Eu sou a Cíntia. Eu sou psicóloga clínica escolar, tá? Tô já nesse ramo escolar já há 10 anos, mas na clínica há 14. E eu vim hoje contribuir com vocês. Espero que consiga tirar todas as dúvidas. Ah, que bom, porque dúvida é o que a gente mais tem aqui. Nós estamos abertos, você pode ficar à vontade. A gente está aqui para te ouvir. Então, nosso tema principal é quem eu sou e a identidade e autoconhecimento, né? Para se descobrir. E dentro desses temas principais, a gente tem os subtemas, que aí vão estar abordando para a pessoa encontrar seus próprios limites, né? Ter a segurança nas próprias decisões. O que a internet diz que eu sou. Então, né? Falar um pouquinho sobre o que a internet está acontecendo, tanto na internet com os jovens. Descobrir o que é hobby, o que é profissão, né? Que muitas vezes está acontecendo muito com os jovens. Falar um pouco sobre a saúde mental e querer agradar o outro, né? São os nossos 6 temas que a gente separou algumas perguntas. Gente, que tópico! Os tópicos são ótimos. Eu acho que quanto mais a gente ter conscientização de tudo isso que vocês colocaram, né? Porque eu sei que o jovem hoje em dia sofre uma pressão, né, desde o início da adolescência, nessa questão de identidade, né, de autoconhecimento. Então, quanto mais ter conhecimento, é importante. Mas eu falo, além do conhecimento, a gente tem que ter uma conscientização. Porque uma coisa é a gente saber, todo mundo sabe, né, fala sobre saúde mental, mas se conscientizar, ainda falta muito. Porque quando a gente é consciente de algo, a gente pratica, né, a gente sabe nossos limites, né, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos lá, qual que é a primeira pergunta? Então, a gente vai entrar no subtema de encontrar os meus limites. E a primeira pergunta, que é muito importante, até quando é saudável uma cobrança em si mesmo? Bom, gente, cobrança a gente sempre vai ter, né? Eu acho que é importante a gente só saber até onde ir com essa cobrança. Na autocobrança, porque a gente tem cobrança social, cobrança familiar, né? Mas o que mais leva, né? Eu falo, todo ser humano, quando a gente se cobra muito, né? A cobrança tem que ter porque a gente precisa chegar a um objetivo. Se a gente não se cobra, a gente não vai ter responsabilidade. Verdade. Então, assim, a gente precisa se cobrar até um certo limite. Qual que seria esse limite? Quanto isso não me gera sofrimento. Porque quando a gente se cobra muito, o que acontece? A gente se preocupa com algo que ainda não aconteceu, né? Isso gera ansiedade, né? E a ansiedade, e eu não sei se a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a gente pode já dar algo. A ansiedade também, a gente tem a ansiedade boa, que a gente precisa ter, porque todas as emoções são importantes, né? Até aquelas emoções desagradáveis, como o medo, a tristeza, mas todas são importantes para o nosso desenvolvimento, né? Mas então a ansiedade boa tem que ter, até para a gente se cobrar.
porque a gente precisa ter um objetivo a chegar, né? Mas quando essa ansiedade começa a me atrapalhar, levar a um sofrimento, quando essa cobrança começa, eu não dormir, eu não conseguir me alimentar direito, e esse alimentar direito é ficar sem comer ou comer excessivamente, isso significa que algo precisa ser trabalhado, né? Então, a gente precisa ter esse olhar até onde se cobrar. A cobrança é legal até o momento em que isso não gera um impacto às minhas necessidades básicas, em dormir, em estudar, porque não adianta eu ficar me cobrando a todo minuto, tenho que estudar, e eu não conseguir praticar isso. Isso ficar só nos meus pensamentos, né? Então, quando isso acontece, quando eu não consigo praticar, aí eu preciso, às vezes, conversar, preciso de uma ajuda. Então, quando vocês sentirem muita cobrança de vocês mesmos, é importante conversar com os pais, né? Conversar com alguém que vocês confiem, até com uma psicóloga. Sim. E você já se cobrou muito por isso? Por essas coisas quando você era mais jovem? Você parece bem jovem, mas... Ai, gente, Você obrigada! parece muito jovem. Tenho 40 já, mas tá ótimo. Nossa, sério? Tenho 40. Não parece. Não parece? Ai, gente, obrigada. Não, mas até hoje eu me cobro, mas eu acho que quando eu era jovem me cobrava ainda mais. Porque, assim, eu tinha uma personalidade muito introspectiva. E isso me trazia... Quem é mais extrovertido, por mais que tenha essa autocobrança, mas começa a falar. Quem é introvertido tem mais essa dificuldade. Então, guarda pra gente, né? E a gente começa, esse sofrimento fica mais intenso. Mas fui trabalhando isso, trabalhando os meus desafios, minhas dificuldades. E aí eu fui percebendo, quando a gente trabalha as nossas dificuldades, essa autocobrança automaticamente vai deixando a gente mais seguro. Você vai entendendo. Eu não preciso ficar a noite sem dormir para estudar para alguma coisa, sendo que se eu tiver atenção, conseguir estudar 1 hora, vai ser bem mais qualitativo do que eu ficar quantitativamente, né, um tempo maior, mas sem qualidade. Sim. Só ler por ler ou estudar por meio estudar. tipo, tem uma prova daqui a 1 semana. Vou estudar todo dia, mas mesmo eu estudar todo dia, eu poderia estudar, tipo, um dia antes pra... Meio isso, essa parte que você falou. Isso, o que eu sempre falo, né, até para os alunos, até na clínica para alguns pacientes, o planejamento é importante. Porque quando a gente planeja algo e executa, né? Porque não adianta a gente planejar e deixar aquilo solto, né? Porque se eu deixo solto, só planejo, eu também vou ter uma autocobrança, porque eu não fiz, eu não executei. Então, ter um planejamento. Então, se eu tenho uma prova daqui 1 semana, eu tenho 5 provas semana que vem. Então, eu vou planejar. Então, de tal horário eu vou estudar para uma matéria, vou estudar 1 hora. O que eu falo assim, é você saber que se você está lendo um assunto por ler, você não está entendendo. Então, não adianta você ficar ali 5 horas lendo algo, né, porque para você vai ser aleatório, porque você não vai estar absorvendo. Mas o que eu falo, em 1 hora você consegue estudar, né, para uma matéria. Aí, quando for pegar uma outra matéria, é bom a gente ouvir uma música, né, assistir um filme, distrair, depois eu volto novamente. Ou eu estudo aquela matéria, ou estudo outra matéria, né? Eu falo assim, a questão da gente ter qualidade, né? Então, tem gente que fica 2 horas estudando com qualidade. Então, depende de cada um, né? Nem o costume, né? A prática vai levando. Isso. E o planejamento é importante, gente. Planejar tudo. Na nossa segunda pergunta, a gente já tem aí. Já pensou em desistir por conta da opinião dos outros? É algo bem difícil, né? E a gente é movido por isso, porque somos seres biopsicossociais, né? Então, a gente vive em sociedade. E a gente, quando alguém fala, e depende da pessoa que fala, você leva aquilo muito a sério, né? Então, assim, gente, eu falo assim, a gente, quando sofre essa influência do ambiente social, familiar, né? A gente, às vezes, vai pela opinião do outro, né? Mesmo sabendo que aquilo não é o que você quer. Então, um exemplo, né? Agora, os jovens, para escolher uma profissão, né? Eles levam, às vezes, muito em conta o que os pais querem, né? Porque meu pai quer que eu faça medicina, porque medicina dá dinheiro,
né? E aí, sempre quando eu faço orientação vocacional, falo, tá, isso é o que os seus pais querem. E o que você quer, né? Então, às vezes, eu tento mostrar, falo, às vezes, e eu sou mãe, eu sou mãe de um adolescente de 16 que está nessa fase de escolher a profissão, né? E aí a gente, às vezes, mesmo sendo da área, a gente não se dá conta das coisas, né? Sim. E aí, eu falava para ele desde pequeno, o meu sonho é ter um filho médico. E aí, ele agora, no 3º ano, falou, mãe, eu vou fazer medicina. Aí eu perguntei, mas por que medicina? Ele falou, porque é seu sonho ter um filho médico. Eu falei, não. Aí eu me toquei. Falei, não, esse é o meu sonho. Qual é o seu sonho? Né? Mas eu sei que para alguns pais, o que a gente pensa, gente? Agora, numa visão de mãe, a gente quer o melhor para os nossos filhos. Sim. Então, a gente espera, assim, que tenha uma profissão que tenha estabilidade, né? Mas hoje eu falo que qualquer profissão, quando a gente se dedica, a gente vai ter uma estabilidade, né? Então, foi por isso que eu fiz ele pensar sobre isso. Eu falei, não, mas e o que é o que você quer? Porque eu sei que a minha opinião, né, ia influenciar, né, a escolha dele. E ele quer a área de exatos. Eu falei, tá tudo bem, né? Entendi. Você, né, foi um ótimo exemplo de mãe. Você é um ótimo exemplo por ter falado isso pro seu filho, para escolher, né? Para ele ter a própria escolha. Mas tem muitos pais que não dão essa oportunidade para os filhos, pressionam eles para fazer algo que eles não querem gostam. fazer, né? Exatamente. E o que a gente pode falar para esses jovens? Como eles podem impor os limites? Como eles podem se expressar, dizer o que é para os pais, né? Que é complicado. Isso. E, gente, o que eu falo, né? Sempre quando eu faço essa orientação. Eu sei que nem eu falei, tem alguns pais que sempre pensam que quer o melhor. E acho que o que ele pensa é o melhor para o filho. Gente, isso é a visão de todos os pais. Mas o que eu oriento sempre? Ter sempre um bom diálogo. Um bom diálogo não vai ser naquele momento de conflito. Porque o que acontece? Às vezes, fala assim, pai, poxa, eu não quero isso, né? Aí, pai, mas é isso que você tem que fazer. Isso vai chegar a um diálogo que vai ter qualidade? Não. Então, assim, não é o momento, quando estiver em conflito, não é o momento de falar sobre isso. Mas no momento em que estiver em família, falar assim, pai, eu estava pensando no que você falou sobre a profissão. Eu entendo que você quer que eu seja advogado ou médico. Eu acho legal. Mas sabe o que eu gosto? Você está vendo que é diferente a forma de falar? Sim. Eu não estou impondo para o meu pai. Mas meu pai está me impondo porque alguns pais se acham no direito. E, gente, nós pais, às vezes, para a gente proteger nossa prole, a gente tem que, às vezes, se impor, né? Sim. Mas, às vezes, nesse bom diálogo, de como a gente chega falando, é uma alternativa. Porque eu não vou impor para o meu pai, mas eu vou dar o meu ponto de vista. E de uma forma, assim, pai, sabe o que eu gosto de fazer? Pai, o que você acha? Eu gostaria de ouvir também o que você acha. Ah, mas que nem vou fazer artes. Não, você vai morrer de fome. Não, mas pai, eu sou tão boa no que eu faço. Você já viu o meu desenho? Você tá entendendo? Já pesquisei tantas faculdades, pai, vi até... Olha, né? E aí você traz também o seu ponto de vista. Mas não como algo, falo vazio, mas algo que você tenha também argumentos ali para mostrar o que você pensa, né? Gente, eu sei que cada um tem um perfil, tem um temperamento, eu sei que os pais também, né? Mas a gente chegando de uma forma dessa abordagem, os pais absorvem de outra forma. Tipo, uma forma diferente, porque também você não vai estar naquele conflito de briga, deu pra entender, né? Isso. Naquele conflito de briga, porque tá certo que aí nesse meio você acha que entraria num conflito da forma que a pessoa vai trazer? Então, é aí que eu falo, às vezes depende do temperamento do pai, mas assim, se você não for, eu falo assim, porque assim, para entrar num conflito, precisa de duas partes. Quando uma fala assim de uma forma, pai, mas o que você acha? Olha, pai, eu tenho isso. Olha, eu gosto de fazer isso. Olha, minha professora falou que eu tenho uma habilidade para isso.
né? Às vezes o pai vai, naquele momento ele vai absorver aquela informação. Fala, pai, vamos pensar junto? Então, assim, você está incluindo ele, né? Então, eu acho que é um começo. Não é que ali você já vai decidir ou seu pai já vai entender, né? Eu falo, é o começo de um bom diálogo. Ah, meu pai não recebeu de uma boa forma e ele ainda impôs. Então, tá. Então, com meu pai, não vai ser com ele que eu vou começar com a minha mãe, né? Então, eu vou ter uma rede de apoio. Isso é muito importante. Talvez minha mãe, um tio, né? Para que depois isso, né, esse diálogo sempre tenha, né? É um processo ali. Com mais pessoas ao seu lado, podemos dizer, né? Isso, que te entenda, porque assim, o que eu vejo com os jovens hoje, né? Aonde acontece muito conflito familiar, é quando o jovem se sente não aceito a opinião, né? Se sente julgado pelos pais, né? Tem bastante. Então, assim, às vezes uma fala do pai, isso já cria uma resistência, né? E muitas vezes, gente, a fala do pai, assim, não é que eu quero só da gente pensar em algo diferente. Às vezes uma fala não é necessariamente aquilo, mas foi no momento errado. Por isso que eu falo, tem conversas que a gente precisa entender o momento, né? Para que aquilo seja algo produtivo. Sim. Sim. E, assim, todos esses tópicos foi antes de você decidir alguma coisa, foi você tentando se expressar para seus pais. Mas quando você já tá, né, já escolheu o que seus pais escolheram, mas você sente que aquilo não é, você não tá mais conseguindo, você se sente muito pressionado, você vê que aquilo não é para você, como é que você vai sair dessa situação? Como é que vai sair? O que você tem que fazer para conseguir se libertar dessas coisas? Gente, sempre tem uma saída. E sempre a saída é o diálogo. Você precisa conversar sobre isso com alguém, né? Ai, Cíntia, eu não consigo conversar com ninguém da minha família. Então, vou conversar na escola com a orientadora, com a psicóloga, né? Com a coordenadora, né? Porque dessa forma, que nem a gente falou anteriormente, a gente precisa dessa rede de apoio. Eu não preciso... Assim, a questão de a gente se sentir pressionado, né, quando isso leva a gente a um sofrimento, não, vou aceitar porque meu pai quer, né? Mas eu sei que não é isso que eu quero. Não, então, peraí, né? Eu preciso de ajuda de um adulto, né? Eu falo, então, procure alguém para que você possa conversar, né? Porque, às vezes, se a gente guarda só pra gente, a gente não vai conseguir achar uma saída. Por quê? Porque a gente está envolvido naquele problema, naquela situação. E, às vezes, a gente não consegue. Mas uma pessoa, uma orientadora, uma psicóloga, até a coordenadora, ou sair já da escola, quem que eu posso procurar, né? Terapia, gente, eu falo que hoje é algo, é que nem academia, sabe? É que nem cuidar do nosso corpo, a gente tem que cuidar da nossa mente. Isso também serviria para, tipo, vamos colocar um jovem que já terminou o ensino médio e começou a faculdade que seus pais prepararam para ele. Serviria também para esse jovem? Com certeza, né? Ai, estou no começo da faculdade, né? Mas não estou me identificando. Gente, essa é a hora, né? Aí, para não terminar uma faculdade e ficar frustrado. Porque quando a gente fica frustrado e não é motivado, isso, além de trazer, né, um estresse, que isso pode gerar algo bem mais grave, a gente precisa saber. Então, peraí, não é o que eu quero, porque se chegar isso lá na frente, eu não vou conseguir trabalhar, né? Então, eu vou fazer direito, porque meu pai quer. Mas eu não gosto de direito. Não vou fazer por amor, né? Amor à profissão. Exercer porque eu quero estar ali. Dar o meu melhor. E, gente, quando a gente faz algo forçado, não dá certo. A gente não consegue se dedicar, né? Então, a gente precisa estar motivado. Eu sei também, não sou a poliana que vê sempre o lado bom em tudo, né? Porque tem coisas que a gente acorda meio, né, triste e tal. Mas a gente tem que gostar do que a gente faz, né? Então, falar, olha, tô cansado, mas eu gosto tanto de trabalhar, né?
Eu acho que, assim, a gente está motivado e gostar do que faz, a gente nunca para de estudar. Quando a gente estuda, que nem, gente, sou péssima em matemática. Então, se eu fosse fazer exatas, estaria afundada, porque... Então, eu não ia estudar mais. Eu ia falar, terminou a faculdade, não estudo mais nada sobre isso. Então, eu ia ser uma boa profissional? Não seria. Nem eu já amo exatas, né? Já quero fazer exatas. Isso mesmo. Ai, gente, olha, eu te admiro. Para porque- mais pessoas de exatas, viu? Sim. Precisamos. Aí, né, a nossa terceira pergunta. Como usar a inteligência emocional para identificar nossos limites? Gente, eu acho que isso é muito importante, porque a gente só consegue identificar os nossos limites a gente conseguindo olhar pra gente, né? Porque há vários tipos de inteligências, né? Não é só aquele do QI que antes era muito falado, né? Aquela inteligência que pessoas que sabem, né? E era medido por um QI. Hoje, né? Eu acho que uma das mais importantes é a inteligência emocional, que todos nós, né? Temos que ter até para lidar com o outro. Mas há vários outros tipos de inteligência, né? Temos a inteligência para exatas, para raciocínio lógico, para música, né? E tem a inteligência da gente saber se autoconhecer. A inteligência intrapessoal. Ai, desculpa. Intrapessoal, quando a gente se conhece, né? Então, isso porque quando eu me conheço, eu sei até onde eu consigo ir. Eu sei que se eu me cobrar muito, eu não vou dormir. Se eu não vou dormir, no outro dia eu não vou ser produtivo. Então, se eu consigo me conhecer, eu consigo saber até onde isso não vai me atrapalhar, né? A minha autocobrança, ou às vezes ficar, né, até tarde fazendo uma coisa, né? Ai, porque eu preciso entregar isso, né? Mas às vezes, se eu tivesse um planejamento, né? Mas eu estou me conhecendo, então eu sei o que eu posso fazer, né? E aí eu sempre falo nesse autoconhecimento. A gente precisa saber sempre as nossas habilidades, que são as nossas qualidades, e as nossas dificuldades. Autoconhecimento é isso. Não é só a gente saber o que a gente tem de bom, né? Mas também até, olha, que nem, como eu falei no começo, eu era uma pessoa introvertida. Então, falar no público, nunca, jamais. Jamais. Então, assim, isso era meu desafio, era minha dificuldade, eu tinha muita dificuldade. Qualquer pessoa que falava comigo, eu ficava vermelha. Meu apelido na escola era Cíntia Pimenta, porque eu ficava vermelha se qualquer pessoa falasse comigo. Então, assim, eu sabia que isso era a minha dificuldade. Por quê? Porque eu estava me autoconhecendo. Mas, e aí foi meu limite? Ah, não, eu tenho essa dificuldade e não. Eu preciso, né, trabalhar isso. Lógico, né, do dia para o outro. Mas eu sei aonde eu preciso trabalhar, né? Então, esse autoconhecimento, né, que você falou da inteligência emocional para se autoconhecer, é importante, né? A gente primeiro saber quais são os meus pontos fortes, né? E quais são as minhas dificuldades que eu preciso trabalhar. Sim. Entendi, mais ou menos. Entendeu? Entendi. Não, mas se não entendeu, pode perguntar, porque às vezes... Primeiro, como todo mundo, acho que todo mundo já sabe quais são suas coisas boas, né? Eu acho que a pessoa tem que ir ver quais são suas coisas que você deve melhorar. Né? Exatamente. Então, eu entendi. Entendeu? Você entendeu muito Entendi. bem. Aí, né? Assim, esse assunto já... Eu acho essa pergunta um pouquinho bem profunda. Um pouquinho Ai, tô bem até com medo. Que é sobre relacionamento abusivo. Uns relacionamentos tóxicos. Infelizmente, a gente encontra várias pessoas, né, ao nosso redor. E, às vezes, elas acabam ultrapassando os nossos limites, tanto corporal, quanto... Emocional, moral. Então, assim, e muitos jovens se calam, né? Principalmente os introvertidos, né? Igual você era. Então, como que essas pessoas podem impor o limite para essas situações, né? Mais delicadas, né? Que, querendo ou não, eu acho que hoje em dia os jovens estão muito... Principalmente na época da pandemia, estavam muito em casa, né?
E isso desanimou muito as pessoas. Até acho que cresceu muito mais a depressão e a ansiedade, né? Por causa da Covid, né? Tudo ficou assim. Exatamente. E abriu porta, assim, para muito mais abusos dentro de casa, né? Em relação aos pais, essas coisas. Eu achei esse tópico bem... Não, é muito importante. E é importante a gente falar sobre isso, né? Até pra gente tentar enxergar o que tá sendo abusivo, né? O que tá sendo tóxico para mim, né? Então, assim, às vezes, num relacionamento abusivo, que pode ser familiar, que pode ser com um colega, que pode ser, né, na escola. Então, assim, a gente precisa, primeiro, às vezes, estar envolvido com aquilo, a gente não enxerga. A gente acha que aquilo é algo natural, que é algo normal, né? Às vezes, precisa de um amigo ou alguém falar. Então, falo, quando a gente tem esse conhecimento, a gente vê que, olha, esse colega não está sendo uma boa influência. Olha o que está fazendo com você, né? Porque um relacionamento tóxico pode vir de qualquer pessoa, né? Então, e às vezes a própria pessoa que está fazendo esse relacionamento não tem essa consciência. Então, a gente precisa também conversar. E, gente, é numa base do diálogo. Mas a gente precisa impor, falar ou não. Então, assim, o relacionamento abusivo pode ser a questão física, né? De bater, a questão emocional, de falar coisas absurdas, né? Então, já tive caso de meninas, adolescentes, falando assim, ai, porque meu namorado fala pra mim que se eu não namorar com ele, ninguém mais vai namorar, ninguém vai me querer. Eu falei, não. Você acha que isso tá correto? Ela falou assim, não tá, né? Eu falei, não. Porque, geralmente, quem tá num relacionamento abusivo, a vítima, geralmente tem uma baixa autoestima, né? Não consegue sair daquilo, né? Mas sempre eu falo assim, aí precisa de uma rede de apoio para estar sempre mostrando para a pessoa. Então, gente, quando tiver num relacionamento em que você não está gostando do que o outro está fazendo, seja o que for, é importante falar, olha, não tá legal essa sua atitude. E eu falo assim, num relacionamento tem que ser bem no início, né? Então, olha, você falou alto comigo, grosso comigo, olha, não gostei, né? Falei assim, então se você tá nervoso, você tá bravo, então fala de uma outra forma. Tem que ser sincero, né? Exatamente. Ah, mas tem gente que realmente não consegue. E as pessoas que não conseguem, elas precisam pedir ajuda, porque realmente sozinho para elas vai ser difícil, né? Porque geralmente a pessoa que pratica, né, esse relacionamento abusivo, geralmente ela é manipuladora. Sim. Então ela pede desculpa, não foi minha intenção, mas recorrente volta a fazer aquilo, né? E aquela pessoa que está ali, a vítima, ela se envolve nisso. Não, mas ele não teve a intenção. Não. Bater, né? Fazer tipo de ameaça, né? Sim. Ter isolamento, não deixar sair, ou ter aquela cobrança excessiva, né? Olha, para quem você está ligando, olha, o que é esse número? Até isso é um relacionamento abusivo, né? Sim. Então, porque a outra pessoa se sente coagida, né? Fala assim, não posso falar nada, né? Então, num relacionamento é uma via de mão única. Quando isso não flui, e eu falo em qualquer relacionamento, né? Tá faltando algo. Às vezes é um diálogo, às vezes é um limite, né? Mas se tá tendo sofrimento, isso já é um sinal. Então, eu não sei se eu tô certa no que eu tô pensando. Eu acho que ele tem razão de fazer isso comigo. Não. Ninguém tem o direito de ferir a gente, seja de que forma for, né? Então, quando a gente pensa, porque geralmente as pessoas que sofrem esse tipo de abuso, fica pensando, mas sou eu o culpado, né? É porque eu fiz isso, né? É porque eu fico muito no telefone. Assume a culpa. Se eu não tivesse feito, talvez isso não teria acontecido. Não teria acontecido. E, gente, nada justifica, né? A agressão do outro, né? Físico, emocional, nada justifica. Sim. E a pessoa acaba acostumando tanto com essas coisas que ela acha que é normal. E quem tá de fora e que tá vendo essa situação? É sua amiga, alguma coisa assim? O que você vai fazer para ajudar essa pessoa? Como você pode agir para ajudar aquela pessoa, né? São jovens, assim.
Pode ser com os pais que são adultos. Como que a gente vai lidar com um adulto? Como que a gente vai... Isso. E sempre assim, às vezes a gente não tem ali, né? Às vezes a gente não consegue falar, ou a pessoa fala, não, você não sabe o que você está falando. E às vezes você não vai em relação ao relacionamento, mas vai assim, olha, tô vendo que você não tá bem. O que está acontecendo? Talvez você não se sente confortável em falar para mim, mas conversa com alguém que possa te ajudar, né? Porque eu tô vendo que você tá num sofrimento, tá no estresse. Você não precisa falar diretamente no que tá acontecendo, né? Mas de uma forma que a pessoa se sente confortável, né? Porque às vezes ela se sente tão ameaçada que ninguém é confiável para ela. Qualquer pergunta direta vai ser assustador para ela. Isso, mas fala assim, olha, mas estou percebendo que você tá triste, né? Ou, eu posso te ajudar em alguma coisa, né? Sabe, coisas um pouco aleatórias, mas que a pessoa se sente um pouco confortável em estar falando, tem um bom vínculo. Porque às vezes as pessoas, eu falo vítimas de abuso, elas não confiam muito, assim, são poucas, raríssimas pessoas que confiam, né? Mas elas não confiam, então a gente precisa criar um vínculo com essa Tem uma pessoa. intimidade, né? Exato. Às vezes não ir falar diretamente sobre isso, mas mostrar que você tá ali, que pode contar com você, né? Tá ali pra ajudar. Exato. Aí a gente tem nossa outra perguntinha, que é como impor limites em um local que você se encontra, seja no relacionamento, no trabalho, em vários outros locais. Gente, isso é um desafio, né? A gente impor limite. Eu falo, é um desafio para mim também, eu falo no ambiente de trabalho, né? Porque às vezes a gente, não, eu tenho que fazer tudo isso. É aquela palavra, dizer não. Mas dizer não vou fazer, né? Olha, isso eu não consigo agora, né? Olha, isso foge do que eu, né? Do que eu sei, do que eu consigo fazer. Então, isso é algo que eu falo para os jovens. Dizer não consigo. Mas a gente tem que entender também, né? Até a questão, às vezes, fala assim, então posso falar não para tudo? Né? Não é isso. Mas para algo que vai além das nossas capacidades, né? Físicas, emocionais, né? Mas é o exercício de falar não. Você, que eu não entendi, você quis dizer sobre falar não além das suas funções ou falar não, tipo assim, deu meu horário, eu vou falar não? Isso, por exemplo, olha, deu meu horário, né? Mas eu tenho coisas para fazer. E aí, o que eu faço? Eu faço o que eu tenho para fazer, mas eu tenho um horário a seguir. O que eu vou fazer? Eu falo sempre, eu vou conversar com o meu superior. Olha, preciso terminar, mas vou terminar amanhã. Porque há coisas para fazer, porque senão eu vou ser cobrado. Por que você não fez? Né? Mas ele não sabe como que foi minha rotina. Ele tem que me cobrar porque ele está numa hierarquia maior, porque ele também é cobrado. Sim. Né? Você percebe como uma conversa pode ajudar? Né? Eu colocar, para mim, aí eu vou ficar segura. Bom, meu chefe já sabe que eu não terminei por conta que eu não consegui, porque eu tive outras prioridades, né? Mas se eu não explico o óbvio, porque às vezes o óbvio precisa ser dito, porque assim, às vezes, o que eu sei, você não sabe, né? Você também não sabe. Então, eu preciso explicar. Porque às vezes na nossa cabeça mas tá óbvio que eu não terminei porque eu fiz outras coisas. Não. É sempre bom esclarecer. Aí a pessoa já entende como errado, você não explicando, falta de comunicação, né? E falta de comunicação, gente. Muitas coisas são só por causa de uma conversinha. Uma coisa você falou, não, ele já sabe, não vou falar, vou embora. Ou é muito óbvio. Mas às vezes a pessoa não leva isso em consideração. Poxa, por ser muito óbvio. Exatamente. Então, a gente precisa falar. Então, vou falar que não terminei por conta disso, mas que amanhã, né, será a minha prioridade. Tá vendo que eu vou ficar bem, impor o limite, né? Não vou ser cobrada, porque ele também vai saber o que está acontecendo. Essa questão. Mas é um exercício diário, gente, porque não é fácil. Toda essa questão de pôr limites em alguma coisa traz pra gente segurança, né? E o que é o próximo subtema, que é ter segurança nas próprias decisões, nas escolhas. E aí,
a gente falaria um pouco do efeito leque. Você conhece o efeito leque? Eu já ouvi falar do efeito leque. Eu também ouvi falar, que é quando você tem várias opções e aí a gente Para tem que você escolher. aquela. E ainda mais hoje em dia, né? Sim, gente? com muitas opções. Aí a gente vem para nossa primeira pergunta. Por que você acha que os jovens se tornam tão ansiosos na hora de tomar uma decisão? E por que se culpam tanto depois? Então, né, a ansiedade, gente, nessa parte, né, eu falo que é que no jovem mais intenso, né, falo no adolescente, no início da fase adulta, é mais intenso. Por quê? Porque ele não tem experiência. Então, não que um adulto não vai ter ansiedade para fazer uma escolha, tá? Adulto Sim. também tem, mas com o adolescente, né, com o jovem no início, eles têm muito. Por quê? Porque, será que vai dar certo, né? Será que vai ser isso? Será que é uma boa escolha? Então, assim, nesse efeito leque que a gente estava falando, eu falo, tudo vem da gente entender o que a gente quer, qual que é o meu autoconhecimento, olha, aonde eu quero chegar, qual é o meu objetivo, né? E nem sempre as nossas escolhas a gente não vai se arrepender, né? A gente se arrepende. Mas quando eu tenho consciência da minha escolha, né? Então, por exemplo, a escolha profissional, né? Qual profissão, né? Às vezes eu não consigo sozinho. Então, é importante procurar um profissional para ajudar nessa orientação, né? E às vezes, não que nunca vai ter a cobrança. Será que eu estou no curso certo? Será que é isso mesmo que eu quero? Aí, o que tem que vir de pensamento? Mas é algo que me motiva. É algo que eu gosto, me sinto bem em fazer, né? Então, isso vai diminuir a ansiedade. Eu nunca vou ter certeza, gente. A gente nunca vai ter certeza, sabe por quê? Porque o mundo não é um caminho reto. Tem várias curvas, né? Tem várias pedras no caminho. E quando a gente se vê diante de uma dificuldade, é onde a gente sempre se questiona. Será que era isso mesmo que eu queria? Sim. Muitas vezes, abrindo um parênteses, muitas vezes, até no meu caminho profissional, eu me perguntei, será que eu estou no curso certo? Será que eu estou na profissão certa? Né? Até que, eu falo assim, tem coisas que acontecem, né? E aí, mas eu já tinha experiência. Mas até tendo experiência, me via na cabeça, será que é isso mesmo? Será que era psicologia? Né? Por conta dos desafios, né? Então, até, eu falo, às vezes acontecem as coisas porque a gente precisa entender melhor. Chegou, né, eu me questionei há tempos atrás, será que era psicologia mesmo? Será que eu estou na profissão? Até que veio um paciente e me falou, você sabia que todos nós temos uma missão? Olha só. E eu falei, eu acho que sim, todos nós temos uma missão, né? Sim. E aí ele falou assim, sabe qual é a sua? Aí me colocou numa saia justa, né? Eu falei, olha, eu já estava me questionando, né? Qual que era, né? Se era isso mesmo, meu propósito, ser psicólogo. Eu falei, olha, você me pegou agora. Eu falei, não tenho uma resposta para te dar. A sua missão é ajudar as pessoas. E fazer as crianças felizes. Gente, eu falo que a partir da fala desse paciente, eu falo, minha vida profissional mudou. É tão gratificante. Porque às vezes quando me falam, gente, será que era isso? Eu falo, não, é isso. E isso todo dia vem, martela na minha cabeça, sabe? Quando eu tô cansada, não. Eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. Eu abri esse paralelo só para entender melhor, para você entender melhor, que às vezes a gente tem muita ansiedade, né? Até adulto. O jovem tem ainda mais porque ele não teve a experiência. Sim. Tudo Né? novo. É tudo muito novo. Então, sempre ele fica naquele medo. Porque a ansiedade nada mais é, gente. Começa com um medo. O medo vai trazer ansiedade. Será que vai dar certo? Será que é isso? E se eu não conseguir um emprego, né? Isso é ansiedade, né? E a ansiedade vai trazer a culpa. Porque se eu me arrependo, né? Do que eu fiz, eu vou ter. Eu vou ter a culpa. E aí é onde a gente precisa se autoconhecer e ter consciência das escolhas. Não. E aí é onde eu fui entendendo. Escolhi psicologia, né? Porque eu gosto, porque é uma área que
que eu me apaixono, mas, né, e eu me sentia culpada? Sim, porque, que nem eu falei para vocês, no nosso caminho, às vezes, tem um percurso difícil, né? E a gente se cobra com isso, a gente se sente culpada, né? A gente só acerta? Não, gente, a gente erra muito. E a gente, errando que a gente aprende. Mas isso eu sei, porque eu já tive uma experiência, os jovens ainda não. Por isso, essa culpa, essa cobrança, às vezes, em relação a uma escolha, não precisa ser tão forte. Mas se sentiu assim, converse com alguém, né? Talvez procure uma terapia, né? Ter, então, a escolha mais consciente vai ajudar. Por quê? Porque na hora que vem a ansiedade para gerar a culpa, por que eu fiz isso? Não, eu fiz isso porque eu gosto. Tá? Uma coisa importante, eu sei que eu vou fugir um pouco, mas eu acho que é importante a gente saber. Como que funciona, né, dentro da gente, falando na nossa mente. A gente pensa, a gente sente, que é a nossa emoção, e a gente age, a gente tem um comportamento. Então, tudo, às vezes, gira em torno do que eu estou pensando. Então, se eu penso que aquilo, eu vou me arrepender, isso não está certo, qual que vai ser minha emoção? De ansiedade, de medo, de preocupação. Qual vai ser meu comportamento? Desistir. Né? Mas se eu penso que aquela escolha foi uma escolha certa, porque naquele momento, para mim, era algo que era motivador. Então, eu vou sentir um pouco de ansiedade? Um pouco. Mas não vai vir a culpa, porque eu vou me apegar nas minhas escolhas, né? Então, eu falo sempre numa questão de escolha, a gente sempre pôr um pós e um contra. O que vai ser algo bom, o que vai ser algo ruim. Pôr no papel mesmo, pôr no concreto. Eu sempre falo isso para os meus pacientes que são adolescentes, sabe? Coloca no concreto, porque quando vêm esses pensamentos, né, de, será que era isso mesmo? Eu vou lá ver, olha aqui o que eu coloquei, né? Em algo que ia ser legal. Então, isso vai diminuir a minha ansiedade. Eu vou até anotar aqui. Uma pergunta, né? Para fugir um pouquinho do contexto que a gente estava aqui, no subtema passado que a gente falou, você falando que você se questionou sobre a sua profissão. Era isso mesmo que você queria ser. Na sua adolescência, você tinha questionamento do que você queria ser ou... Você já sabia, eu quero ser isso, e foi psicologia ou tinha outra? Não, eu queria medicina. Era meu sonho, por isso que eu queria que meus filhos fossem médicos. Tá. Gente, eu queria medicina, psiquiatria. Queria. Mas eu tentei 5 anos, eu não consegui. Porque a minha opção era só o FMS, né? E na minha época era bem mais difícil conseguir. Né? Então, eu estudei sempre escola pública. E eu não sou aquela pessoa inteligente, sou aquela pessoa esforçada, né? Porque tem aquela pessoa que tem facilidade, né, para aprender. Eu não, eu tinha que estudar, eu tinha que me dedicar muito. E aí não conseguia medicina, isso foi me frustrando, né? Até que meu pai conversou comigo e falou assim, olha, eu acredito que você vai chegar. Você quer continuar tentando? Aí eu falei, já não sei. Aí eu falei, já não sei o que eu quero. Aí ele falou, por que você não faz psicologia? Não vai fugir do que você pretende. E aí foi que eu fiz a psicologia. Foi onde eu descobri a psicologia. Aí uma pergunta, você se vê hoje sem ser psicóloga? Não me vejo. Gente, hoje eu não me vejo. Que nem eu falo, quando a gente se vê, se depara em situações difíceis, a gente se questiona, mas hoje eu não me vejo. Aí eu até onde eu peguei e me analisei, falei, mas o que eu faria? Nada, não me vejo. Não me vejo em outra função. Não? Talvez psiquiatria. Hoje eu já não me vejo nem sendo psiquiatra. Eu já ia perguntar, e psiquiatria, você tentaria? Não, porque eu acho que eu teria se eu tivesse feito medicina e psiquiatria, estaria numa outra esfera. Talvez eu não teria esse olhar mais... Gente, não é que o psiquiatra não é humano. Esse lado mais social, sabe? Esse entendimento mais... então, assim, dessa forma. Então, eu não me vejo fazendo psiquiatria. Então... Porque o psiquiatra, né, ele tem todo o conhecimento para, né,
para medicar, tudo. Uhum. Não que eu sou contra a medicação. Tem casos que a gente tem que medicar mesmo. Mas eu não me vejo sendo assim, sabe? Eu me vejo mais entendendo, a gente achando estratégias, Sim. pensando até o último, que eu acho que sempre tem uma solução. Que legal. Eu fiquei com essa dúvida, mas é que a gente falou tanto, tipo, do jovem escolher, mas eu fiquei com a dúvida, se você teve essa Sim. essa sua E fase. para vocês entenderem que não é só o jovem, né? Todos nós adultos. A gente chega, a gente se questiona, sabe? Uhum. Será que era isso, né? Não com tanta intensidade quanto os jovens, porque os jovens, porque eles se cobram mais, né? Porque, mas e aí se não der certo, o que eu faço? Então, o adulto não, se não der certo, vamos pensar no que a gente pode fazer, Uhum. né? Fora que jovem se compara muito também, né? Com as pessoas mais velhas, com as pessoas mais famosas aí também. Tem toda essa questão que a gente vai abordar no nosso próximo tema, né? Mas, assim, quais são os caminhos para ser uma pessoa mais segura e com mais confiança? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Gente, autoconhecimento. Por quê? Eu vou saber até onde eu posso ir, vou saber o meu limite, Uhum. vou saber, isso tudo vai me deixando seguro das minhas escolhas, né? Então, eu saber sobre mim mesma, né? Aquela inteligência interpessoal, da gente se entender, né? Se isso tá me fazendo mal, o que eu posso fazer, né? E às vezes, para se sentir seguro, gente, eu preciso conversar, eu preciso de ajuda, né? Uhum. A gente não se basta sozinho, então a gente precisa também, né? Isso é se autoconhecer, isso vai me deixar seguro. Eu ouvi de outra pessoa também, às vezes eu preciso disso, Uhum. né? Porque às vezes quando a gente está numa situação difícil, a gente está naquele problema, a gente não consegue ver nada além daquilo. Tem Como que foi seu conhecer a exemplo, né? situação também, né? Como foi seu exemplo? Exato. Você precisou de alguém vir falar pra você que... Uma criança, um paciente, eu falo, Que gente, fofo. eu aprendo tanto com eles, eu falo, eu amo o que eu faço porque eu aprendo. Até hoje aqui eu tô aprendendo muita coisa. Aham. Então, a cada dia eu vejo isso, todo dia é uma experiência nova para mim. Então, eu aprendo algo diferente. Sim. Eu já escutei muitos professores falando, eu aprendo muito com os meus alunos, quase mais do que eu ensino para eles na escola. Gente, exatamente. Porque o feedback de vocês, a gente tem a nossa forma de pensar, mas, poxa, o que ela falou, o que ele falou, gente, nossa, que incrível, eu não tinha pensado dessa forma, Sim. né? É incrível como cada pessoa tem um pensamento, uma palavra ali que faz toda a diferença Faz na hora. Exato, Sim, exato. Sim. sim. Aí o nosso próximo subtema, né, que a gente já meio que entrou, falando um pouquinho da internet. O que a internet diz que eu sou? Gente, internet hoje é um assunto bem complexo, né? É muito complexo. É algo que a gente não consegue fugir mais, mas da forma que ela está, eu acho que tem que ter mudanças, porque hoje a informação, tanto da parte boa, né? Eu acho que parte boa a gente consegue ter uma visão mundial de tudo que acontece, eu acho que isso é fantástico. Mas quando a gente entra em rede social ou entra em informações que, por exemplo, que crianças e até adolescentes não poderiam estar tendo esse tipo, que nem eu falo assim, em rede social você não tem filtro, né? Então eu acho que isso é muito prejudicial. E eu falei e eu esqueci da pergunta. Você faz a pergunta novamente? Era só o tema, mas Ah, eu queria dizer. Eu falei, Te diz que eu sou. Ah, tá. Mas já era uma pergunta, meio que uma Então, pergunta. assim, gente, a internet, ela não diz nada sobre mim. O que vai dizer sobre mim é a minha identidade. Uhum. A internet, ela influencia muito, mas ela só vai influenciar se eu abrir a porta para essa influência, né? O que eu vejo muitos jovens é assim, numa rede social, aceitar todo mundo, até quem eles não conhecem. Ah, não, porque eu tenho que ter like, que eu tenho que ter... Não, você não precisa de nada disso. Sabe por quê? Porque se você não tiver like naquela foto, então você vai ficar com baixa autoestima. Isso vai dizer algo sobre você? Porque você não teve like? Nossa, mas isso acontece muito. Sim. Então, Infelizmente.
Então, são portas que se abrem para essa influência, que aí eu falo que é onde o jovem ainda não tem a maturidade. E, às vezes, nem o adulto, né, gente? Sim. Né? Nessa influência que está da internet. Então, aonde a gente precisa trabalhar o limite. Então, numa rede social, eu não vou colocar pessoas que eu não conheço, né? Na minha rede social, eu vou ter pessoas que eu conheço. Ah, mas tem aquele artista que eu acho legal. Não, então vou seguir aquele artista, né? Uhum. Mas seguir aquele artista na vida perfeita dele, que não é perfeita, né? Mas você acha que ele vai postar lá ele tendo problema? Não, né? Isso não vai dar like, né? Mas eu vou seguir ele porque eu acho ele legal, o pensamento legal, tá, eu vou seguir. Mas a partir do momento que a vida dele, que eu tô seguindo, tá me fazendo mal, então já não é algo para mim que vai ser importante. É onde a gente precisa entender, né? Porque a internet, gente, e eu falo principalmente redes sociais. Redes sociais, eu falo essas informações do YouTube, sabe? Sem filtro, preocupa muito. Preocupa. Porque são informações em que ninguém consegue mais colocar um limite, né? Eu falo, os pais não conseguem colocar limite, né? Então, foi algo que deu um boom que agora acho que vai ter que ter um trabalho de Estado, escola, sociedade em geral, para trabalhar um pouco dessa limite na internet. Esses dias eu estava vendo, tem um governador, eu acho, lá dos Estados Unidos, né, de um estado lá, que colocou uma lei que jovens menores de 18 anos não pode ter rede social. Nossa, eu não tava sabendo. Exatamente. Eu não lembro, gente, eu não vou te falar certinho qual que é a cidade, enfim, não sei. Eu tava vendo. Por quê? Porque ele estava vendo o quanto que a saúde mental dos jovens estava sendo abalada, né? Os pais não conseguiam ter um limite, né? E aí o jovem só pode ter rede social e acesso se os pais permitirem, né? Aí, então, o pai tem que ir lá assinar. Aí, dos pais agora. Exatamente. Mas é uma forma, talvez, que eles estão achando... não precisa ser tão radical? Não precisa. Mas, né, alguma coisa acredito que tem que ser feito. É bom tentar. Pelo menos vamos tentar, vamos então, ver se isso já se respondeu duas das nossas perguntas, que falariam sobre o Instagram, né? Que o Instagram só mostra, podemos dizer, a vida perfeita da pessoa. Eu não vou, que nem você falou, não vou postar eu chorando lá no Instagram, porque não vai me render curtida, não vai me render like, e para muitos não vai render dinheiro. Para muitos vai, né? Exato. Por exemplo, famoso, se ele postar ele chorando por algum motivo. Coitado, né? Coitado, mas se for alguém que não tem quase nenhum, tipo, menos de 1.000 seguidores, dramático. Frescura. Aham. Desse jeito. E há muito essa crítica, né? Nossa. E, gente, por isso que eu falo, às vezes, assim, você vai postar uma foto com pessoas ali na sua rede social que você não conhece. Tem gente que você não conhece, você não sabe se gosta ou não gosta de você, tá ali e vai fazer uma crítica sobre aquilo. Você tá preparado? Eu falo para os meus pacientes, você tá preparado de ouvir crítica? Porque as críticas desse povo, que ele não te conhece, você acha que ele vai ser bonzinho? Ele Não. vai te criticar, sem ao menos te conhecer. É que nem, tipo assim, entrando nesse de criticar a pessoa pela aparência. Eu vou criticar a pessoa pelo modo que a pessoa está se vestindo, mas quando eu chego perto daquela pessoa, eu vejo que é completamente diferente. O que adiantar eu criticar se eu não conheço a história da pessoa? Vou criticar pra quê, né? Era até uma das perguntas, que era do por que será que os discursos de ódio e os haters cresceram tanto ultimamente, né? Nas redes sociais. E realmente, porque assim, às vezes vai colocar ali, é o que eu acho, é o que eu penso, né? Eu tenho a liberdade, e aí é onde eu acho que também tem que ter um limite nisso. Da liberdade na internet. Da liberdade na internet. Porque assim, gente, é difícil a gente lidar com críticas, né? E isso é para todo mundo. Para o jovem ainda mais. Sempre eu falo para o jovem ainda mais, porque o jovem está numa fase de transição, né? Tá. Ele ainda está nas conexões neurais, ainda não está maduro. Então, tudo que ele absorve é de algo muito intenso. Então, qualquer coisa sendo algo muito ruim,
né? Ele vai absorver aquilo como catastrófico. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, tá numa rede social aberto para todo mundo, a gente está vulnerável de ter esse tipo de sabe, de comentário. Eu falo, até esses youtubers, eles se sentem mal com as críticas. Tem críticas que eles abalam eles, né? Que eles Muito. mesmos se colocam pra falar. Eu ia comentar. Pra falar que as pessoas estão erradas. Eu ia comentar, às vezes são crianças, são pessoas sem informação nenhuma, só solta qualquer coisa lá, abala. O que mais tem no YouTube é discussão, sobre debate disso e aquilo, e lá Nossa, debate no YouTube. Os comentários, se você abre, é um discordando do outro, é pau. E o que acontece? Processo. O que mais tá tendo processo. Tudo que uma pessoa fala, vou meter um processo nela e ela vai ser processada. Exatamente. Gente... E eles ganham dinheiro em cima disso. Tô sendo processado por isso. Eles não deixam de falar, não, tô sendo E processado isso disso. já entra, já respondendo quase todas as perguntas com pergunta, já entra no tema querer agradar o outro. O artista, quando ele vai lá, né? Ele quer agradar as pessoas que seguem ele. Mas muitas pessoas que seguem ele começaram a seguir, mas depois viu ele por outro modo. E aí, ele não consegue mais agradar aquelas pessoas, as pessoas vêm em forma de crítica, criticam ele, e aí que o artista vai se, né? Exato. E essa questão na internet é o que todo mundo tenta, né? Agradar, né? E, gente, isso de uma certa forma faz muito mal, né? Porque a gente vai agradar todo mundo? Nunca. A gente nunca vai agradar, né? Eu falo assim, o agradar a gente tem que entender de uma forma assim. Quando eu quero ser amigo, né, na parte social, eu preciso, né, ter essa questão do agradar. Mas eu falo sempre que um relacionamento é uma via de mão dupla. Não é só eu que vou te agradar, você também tem que me agradar, né? Porque como que eu vou, né, fortalecer uma amizade, um relacionamento, né? Mas tudo tem que ter um limite, né? Porque nem sempre o outro só vai me agradar. Então, não é correto eu querer agradar as pessoas, né? Não é correto eu querer agradar as pessoas, tipo, fazendo essa pergunta. Assim, não é correto eu falar assim, eu tenho que postar isso porque todo mundo tem que gostar disso. Eu tô tentando agradar de alguma forma, né? Aí isso é errado, porque eu não vou conseguir agradar, né? E isso o agradar o outro não pode ser uma cobrança para mim. Quando começa a ser uma cobrança, eu já tenho que entender que aquilo não é legal, né? Mas o agradar, a gente precisa na parte social, né? Eu falo assim, em algo natural. Sabe aquela coisa natural? Que nem, eu vou trazer água para você. É uma forma de me agradar, não é? Sim. Então, isso assim, não gostoso. prejudica ninguém. Você percebe que o agradar é necessário, mas dentro de um limite. Não que... eu preciso emagrecer para agradar, né, meu namorado. Nossa, né? Isso é muito comum. Então, isso já não é algo legal. Eu não preciso emagrecer para agradar ninguém. Né? Então, você está percebendo onde tem que ter um limite nessa questão do agradar o outro? Sim. Aí, nossa última perguntinha. Você acha que a infância influencia muito no jovem? A infância dele? Super, gente, super, né? Eu falo assim, a infância, né? Eu falo, é a base. Eu falo isso para os pais. A infância é a base, é a estrutura. É onde você vai criar toda a estrutura, né? Só a criação vai dizer quem eu sou? Não. Ela vai influenciar quem eu sou. Porque cada um de nós nascemos com um temperamento, né? A minha criação, né? A minha família, minha interação com o outro, tudo isso vai formando o meu caráter, minha identidade, né? Então, tudo isso, eu falo, é um quebra-cabeça, sabe? Cada um tem a sua parcela ali, né? E tem a minha parcela, a forma que eu vejo o mundo, né? Porque se eu tenho um temperamento de que tudo é errado, né? Daquela pessoa resistente, então, eu vou ter uma forma de enxergar o mundo. Mas se eu vejo aquilo como, entendeu? Não sei se eu consegui explicar de uma forma... Eu costumo dizer que cada pessoa é um universo. Cada pessoa tem uma visão, um sentimento, um pensamento e... Um modo de ver, né? Um modo de ver as coisas.
Exatamente, é uma visão sempre... E muitas vezes a gente nem conhece o nosso próprio universo, que é todo esse tema que a gente tá querendo abordar de autoconhecimento. E a gente acaba se perdendo nos outros universos e a gente não sabe o nosso. Isso é uma das principais assuntos que eu tô tendo na minha terapia. Que eu Exato. também sou uma jovem Ai, que procurando ótimo. autoconhecimento, né? Isso mesmo. E eu acho que é extremamente importante, né? E para o último subtema, né? Já que eu entrei no negócio de terapia. Ai, que eu acho ótimo, Saúde gente! mental, É saúde mental. Gente, isso... Que é extremamente... Eu acho... É extremamente importante Nem comentar você sobre já isso. ensinou a gente que a gente tem que nos autoconhecer. Então, isso responde uma pergunta que é como eu construo, eu começo a construir uma inteligência emocional. Então, primeiro eu tenho que ter o meu próprio planejamento para construir a minha inteligência emocional. E é realmente... essa pergunta aqui acho que você vai ter que responder. É realmente possível ter saúde mental antes da estabilidade financeira? Sim, é possível. Como? Não que a estabilidade, né? Eu sou instável, não sei, né, a questão financeira, isso pode influenciar. Mas eu consigo, sim, ter uma saúde mental antes de uma estabilidade. Porque eu acho que uma coisa pode ligar a outra, né? Então, o que é hoje, o que é saúde mental, gente? A gente viver bem fisicamente, emocionalmente, né? Eu ter uma boa noite de sono, né? Gente, são questões simples que às vezes a gente pensa numa saúde mental, algo... Não, saúde mental é um tabu, porque antes era visto como um tabu, Sim. né? Eu falo que isso vem desconstruindo, mas ainda existe. A gente precisa falar muito sobre isso, né? Sim, exatamente. Mas a gente tem que entender um pouquinho mais que são coisas simples que fazem a diferença. Então, sim, é possível ter uma saúde mental. Eu ter meu momento de lazer, né? Então, eu não preciso ter o lazer de, vou ter que viajar, porque não, né? Então, posso ter um lazer na minha casa, posso sair, né, com meus filhos, não preciso de dinheiro, eu posso ir num parque com eles. Sim. Isso é um lazer de qualidade que vai me dar o quê? Tranquilidade, né? Sim. Que eu não vou ter estresse. Então, não significa que eu preciso ter dinheiro para ter saúde mental. Uhum. Por que você acha que as pessoas têm medo de falar com uma psicóloga? Porque, ó, eu acho que aqui foi uma consulta. Eu não senti medo de falar com você. Gente! Toda essa questão de tabu, as pessoas ficam... Tipo, antigamente tinha mais. Mas Tinha hoje mais. ainda tem. E muitas Ah, pessoas falam, não, isso é coisa de Psicóloga doido, pra quê? menina. Se você, né? É uma coisinha ali. É só uma coisinha desse isso. Aí Gente. até evitam de fazer terapia, ficam acumulando as coisas pra eles mesmos. Então, assim, como? Né? Gente, e isso é muito comum, né? Mais do que a gente imagina. Por mais que a gente fala que não é mais um tabu, há ainda muita resistência. E por N fatores, né? Às vezes porque o pai acha que aquilo... que você vai no psicólogo, você vai conversar, você conversa comigo, né? E aí isso... O que vai criando no jovem? Então não tem necessidade, né? O que eu tô sentindo é mimimi, é frescura. Não. Né? E o jovem, às vezes, quando vem para o psicólogo, já tá me analisando. Então, vai falar que eu sou louco. O que vai falar? Já vem com toda uma ideia criada. Então, vai me julgar, né? Gente, psicólogo não julga. Psicólogo não dá conselho. A gente não faz isso, tá? Então, a gente leva o nosso paciente a um autoconhecimento, a saber dos seus limites, né? Mas eles chegam preocupados com o que vai ouvir de um estranho. O que aquele estranho vai falar sobre mim? Como que você acha que, assim, você falando dessa parte do estranho, eu não vou querer contar uma coisa pessoal minha pra você. Natural. Como que você acha que quebra esse tabu? Com vínculo. O vínculo é fundamental. Quando você vai, até no médico, quando a gente vai no médico, se você começa a conversar, o médico não olha nem nos seus olhos, você vai ter confiança no remédio que ele está prescrevendo? Se ele não te examinou, se ele não falou nada para você, você não vai falar nada também, né? Vai pegar aquilo lá e vai guardar. Tem médico que chega em você, pergunta o que você tá sentindo e já te passa 3.000 exames que nem deveria ser passado. Que no final, se você for com outro médico,
que você tem mais intimidade, ele não vai te passar esse exame, porque ele já vai te conhecer. E o médico já quer, não, vamos fazer exame, tá com alguma vamos coisa. investigar tudo. Investigar tudo. Mas No final, o problema que tinha que ser achado, não acha. E você percebe que quando você tem vínculo com o médico ou com o psicólogo, é onde você consegue se abrir. E tudo, porque assim, o vínculo vai trazendo confiança. Se você não confia no meu trabalho, você não vai se abrir. Gente, não é na primeira sessão, não é na segunda sessão, tá? A questão de criar confiança é algo diário ali na terapia, né? Porque não é na primeira terapia que você vai conseguir falar tudo. Não é. Às vezes você não fala nada, às vezes você fica, né, o paciente fica quieto. E aí, até aí, eu tenho que ter estratégias para deixar ele seguro, né? Porque ali no ambiente, a gente tem questões de sigilo. É a primeira coisa que eu falo, né, para o jovem. Olha, aqui é um ambiente seguro. Tudo que você falar aqui, eu não posso contar para ninguém, né? Então, essa questão de sigilo é muito importante eles entenderem. Mas, e só isso quer dizer que eles vão se abrir? Não. Então, aí eles vão trazendo uma coisa, trazendo outra. Então, dependendo da minha fala. Mas o vínculo é fundamental. Você acha que é importante ter psicóloga nas escolas? Porque, falar a minha visão, eu estudo numa escola estadual e eu acho que a minha escola não tem psicóloga. Só tem os coordenadores ali, né? Para orientar a gente. Que se você for lá, eles vão te ajudar. Porque a escola que eu estudo, pelo menos, no meu primeiro dia de aula, foi isso que eles falaram pra gente. Se a gente se diz qualquer coisa, eles iam orientar a gente. É fundamental, gente, ter um psicólogo escolar. É fundamental. Assim como tem que ter um coordenador, um orientador, o psicólogo é fundamental. Porque além de entender, né? Porque não é só a questão do aprendizado, não é só o aprendizado que vai influenciar, mas questões emocionais, que traz questões comportamentais, também atrapalham o aluno. E essa questão emocional, comportamental, só o psicólogo consegue, né? Coordenador, orientador, eles conseguem absorver, tentar dar uma direção ali, mas só para o ambiente escolar. O psicólogo escolar, né? Não que ele vai fazer terapia. Psicólogo escolar não faz terapia, gente, né? É um acolhimento, é um direcionamento, né? Tanto com os alunos, como com os pais, como os professores, que eu acho que isso hoje é importante. Só para finalizar aqui as perguntas, quais são os primeiros sinais negativos que a gente tem que observar para procurar uma ajuda psicológica antes que fique tarde demais? Não tarde demais, mas piore a situação. Só para finalizar. Olha só, quando aquelas questões das necessidades, quando eu não estou conseguindo dormir direito, né? Quando aquilo está afetando no meu dia a dia, né? Quando aquela emoção está afetando no dia a dia, seja qual for, eu muito irritado, né? Porque não é necessariamente eu tenho que estar triste. Às vezes eu fico muito irritado. A depressão não é só tristeza, né? Às vezes ela parece uma forma de irritabilidade. Então, se tudo que eu falo, aquilo está me incomodando, né? Se as amizades que eu tenho, eu não estou conseguindo manter por algum motivo do que eu estou sentindo, né? Isso já é um sinal a procurar, né? Ajuda. Muito obrigado pela sua presença, por ter disposto um pouquinho do seu dia para estar aqui com a gente, né? Ai, gente, eu que agradeço o convite, né? É uma honra estar aqui. Eu não conhecia, fiquei apaixonada pelo lugar, né? Quando quiserem, estarei sempre aqui, Espero tá? que você volte aqui no Venha Sesc mais Lajeado, vezes. tá bom? Ai, obrigada. Obrigada por ter participado do projeto Lab Mais. E é isso. Ai, gente, vocês estão de parabéns. Agora a gente vai para um bônus, né? Umas perguntas e umas respostas bem rápidas. Primeira pergunta, um sentimento. Esperança. Uma frase. Todos nós temos uma missão nesse mundo. Seu maior sentimento. Não, sua maior inspiração. Minha maior inspiração é minha mãe. Uma lição. Saber das minhas dificuldades e achar um objetivo para chegar a trabalhar essas dificuldades. Uma memória feliz. Os nascimentos dos meus 3 filhos. Agora a gente queria te agradecer, porque você deixou, né, pegou um tempinho para estar aqui com a gente. Gente, eu que agradeço. Muito obrigado. Para a pessoa também que está nos assistindo ou nos escutando, curte, comenta, compartilha a sua opinião aí pra gente saber se gostou, né? Se a pessoa gostou. Isso mesmo.
E até a próxima. Com certeza vai ter a próxima. Com certeza, espero voltar, hein, gente? Até mais, tá? Foi uma honra estar aqui, né? Vou também, agora que eu sei que existe aqui o Sesc Lajeado, né? Vou expandir esse conhecimento também. Obrigada pelo convite. Obrigado. Ei. Até mais.